sozinho aqui. Não me trate assim. Não me diga que eu não te dou atenção. Não me diga que eu sou mais um. Não me diga que não sou bom. Confesse que adora o meu jeitão. Pois é, estamos aqui para a continuação da série da evolução da Pixar Animation Studios. No vídeo anterior falamos sobre todos os filmes lançados entre Toy Story e WALL-E, naquela época onde a Pixar lançava um filme bom atrás do outro. E no vídeo de hoje, será que esse negócio da Pixar lançar um filme bom atrás do outro continuou assim? É o que veremos no vídeo de hoje. Essa série aqui fala da evolução da Pixar desde Toy Story até Elementos. E eu já assisti Elementos, só para constar, né? Mas só falarei sobre ele no próximo vídeo. Então, sigamos com o vídeo. CCC, curta, comente, compartilhe. Se inscreve nesse canal. E vamos começar o vídeo. Enfim, no vídeo anterior falamos sobre os 9 primeiros clássicos da Pixar. Toy Story, Vida de Inseto, Toy Story 2, Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis, Carros, Ratatouille e WALL-E. Não existe um ser humano no planeta que não tenha ouvido falar de pelo menos um desses filmes. Na época onde a Pixar tinha os melhores, melhor tudo, cara. O pessoal envolvido por trás, principalmente os diretores, né, eu falei sobre o diretor de cada um desses filmes no vídeo anterior. E em 2009 trouxeram de volta, sabe quem? Pete Docter, diretor de Monstros S.A. Os caras, pô, vamos fazer um filme aí com o mesmo diretor de Monstros S.A. Aí os caras tão bem aí. E cara, em 2009 foi lançado Up, Altas Aventuras. O pássaro sumiu. Talvez o Russell não note. Muito bem, todo mundo de pé? Cadê o Ken? Up, Altas Aventuras, aquele filme que te destrói por dentro, que corrói todas as células lacrimejantes de teu corpo e faz com que elas sejam expelidas para fora, tal qual a uma cachoeira, né? A cachoeira do Paraíso das Cachoeiras. Você vira o Paraíso das Cachoeiras assistindo esse filme. Cara, à primeira vista parece um filme completamente bobinho, infantil, né? Sobre um velho de cabeça quadrada, um gordinho paulista, um cachorro que fala e uma casa que voa. Mas quando você assiste o filme, você percebe que é uma emocionante história sobre aceitação, sobre aceitar os problemas do passado e de que algumas coisas que aconteceram não podem... Esqueci a palavra. Não retornam à sua vida. Como, por exemplo, a esposa do Carl, a Ellie, né? Ellie, faz o Ellie. A esposa de Carl Fredricksen, que morre de velhice logo no início do filme. Aí no início mostra a vida toda deles juntos, né? Tudo que eles viveram, tudo. A história de vida, né? Desde quando eles se casaram na juventude até eles se tornarem idosos Nessa cena de 4 minutos tem duas cenas dois momentos específicos que dão uma destruída por dentro aqui. Primeiro, quando eles descobrem que não podem ter filhos, né? Que obviamente para eles é uma grande tristeza. E quando a Ellie desfalece, né? Ela vai lá e entrega o livro de aventuras para ele, cara. E pior do que isso é lá perto do final do filme, pô. Quando o Carl tá lá olhando o livro de aventuras da Ellie, ele vê lá na página escrita coisas que vou fazer, que são coisas que ela faria quando chegasse aos Paraísos das Cachoeiras. Mas obviamente ela nunca conseguiu chegar lá viva. Aí, né, a página que ela estava aguardando para as aventuras que ela viveria por lá acabou não sendo preenchida, até o Carl descobrir que, na verdade, ela tinha preenchido aquela página de coisas que ela faria ao longo da vida com todos os momentos que eles viveram já, cara. Pete Docter, vai tomar banho, cara. O cara tá nadando nas lágrimas de todo mundo que assistiu o filme, é isso aí. Mas é óbvio que ele não é só um filme triste, né? Também tem várias cenas engraçadas aí. Tem um vilão bem interessante que se revela vilão não é no final do filme, ele é do meio pro final ali, mais ou menos. Que era o grande ídolo de infância do Carl Fredricksen.
Que sim, o cara já é velho e o vilão é bem mais velho que ele. E ele se revela um grande mercenário que está a vida inteira na busca do pássaro gigante colorido. Da Narceja, né? Que aliás o nome dele só é Narceja porque os personagens colocaram, porque a Narceja da vida real é completamente diferente da que existe no filme. Isso é uma Narceja, pra quem não sabe. É completamente diferente da personagem do filme. Mas tá aí, Up Altas Aventuras. Clássico demais, muito bom. Cara, e uma coisa que eu tenho pra comentar sobre Up Altas Aventuras é que cara, não sei se vocês já repararam, mas ele é bem diferente de todos os filmes anteriores. Sabe por quê? Porque ele não segue aquele padrão, né, dos filmes anteriores de colocar um grupo específico de seres improváveis, né, pra se protagonizar um filme. Como, por exemplo, nós tínhamos brinquedos, insetos, monstros, peixes, heróis, carros, ratos e robôs. Bom, aqui não temos nada, né? É um filme sobre um velho que voa. Tem uma casa que voa. E sobre tudo isso que eu falei também, né? Já pela primeira vez, a Pixar tentou dar uma inovada e deu muito certo, cara. Mas será que também daria certo nos próximos casos? Vamos ver, né? Depois de fazer tanto filme original bom, a Pixar decidiu dar uma folga, né, nos filmes originais e fazer continuações desses filmes originais. Já que, com exceção de Toy Story 2, a Pixar não tinha lançado nenhuma outra continuação aqui. E foi a partir de 2010 que ela começou a fazer continuações em excesso. Desde a metade dos anos 2000, a Disney estava querendo fazer um Toy Story 3. Por quê? Porque Toy Story dá dinheiro e, né, nós estamos falando da Disney, né? Afinal. No vídeo anterior eu disse que em 2005 a Disney comprou a Pixar. Mas antes da Disney comprar a Pixar deixou de fazer parte da Disney. A Disney deixou de distribuir seus filmes, mas ela tinha o direito sobre eles. Ou seja, se ela quisesse fazer um Toy Story 3, ela podia fazer a qualquer momento sem a Pixar, sem envolvimento da Pixar. E quando a Pixar soube que a Disney estava fazendo Toy Story 3 sem a supervisão dela, foi correndo lá, né? A Disney comprou a Pixar nessa época. E agora, com a Pixar envolvida, eles fizeram Toy Story 3. Aí, pessoal, é só chegar pra cá que... Oi, meu nome é Ken. Barbie, a gente por acaso se conhece? Eu me lembraria. Toda trabalhada na Polaina. É o que é esse lencinho, né? Mas que absurdo! O Ken está roubando o lugar do Max Steel? Pela primeira vez na história da Pixar, uma continuação não foi dirigida pelos mesmos diretores dos filmes anteriores, já que Toy Story e Toy Story 2 foram dirigidos pelo próprio John Lasseter, enquanto Toy Story 3 foi dirigido por um novo cara chamado Lee Unkrich. E cara, essa foi a melhor escolha que eles tiveram, cara. Porque cara, sinceramente eu não consigo imaginar esse filme sendo dirigido pelo John Lasseter. Nada contra não, mas cara, Pete Docter, John Lasseter e Lee Unkrich disputam aí pra ver quem faz o filme mais emocionante aí, porque cara, 2 filmes seguidos. Aí a Pixar tá querendo causar depressão nas pessoas, né? Não é possível, não. Não é possível um negócio desse. Cara, só o conceito do filme já é emocionante, né? O Andy cresceu, né? E ele não tem mais os brinquedos lá, né? Ele não brinca mais e os brinquedos ficam lá largados lá, né? Eles vão parar numa creche, né? E eles tentando fugir da creche, eles vão parar num lixão. Eles quase são queimados vivos. Eles fogem e no final todos eles são doados pra Bonnie, cara. A cena do lixão já é um negócio bem meio coisado aí que tá todo mundo se dando as mãos aí, todo mundo se despedindo, né? Até chegar os alienígenas e salvar eles, né? E quando a gente mal se recupera dessa cena, tem a cena final do Andy dando os brinquedos pra Bonnie. Pô, cara, a cena combinada com a trilha sonora, não tem nem como, né? Aliás, comenta aí, qual das duas cenas é mais emocionante? Qual das duas trilhas sonoras também é mais emocionante? Essa? Ou essa?
É aquele filme onde a gente entende, né, que não teria mais como os brinquedos voltarem pro Andy. Seria ali o último encontro com ele. E até esse momento a gente achava que esse seria o nosso último contato com os brinquedos, né? Até eles lançarem Toy Story 4 9 anos depois, né? Mas aí é outra história, né? Em defesa do filme também tiveram alguns curtas ali no meio, né? Então, né? Cara, cara, pra mim, que assistiu esse filme pela primeira vez quando era pequeno, esse filme já é emocionante demais. Imagino pra quem assistiu esse filme, né? Pra quem sempre viu os dois primeiros filmes aí em VHS, em fita cassete, quando era um piquerucho. Aí lá em 2010, já na idade adulta, foi lá assistir Toy Story 3 no cinema. Imagina, cara, deve ser uma emoção muito maior. Eu vendo Toy Story 4 no cinema já fiquei emocionado, imagina vendo Toy Story 3. Enfim, o que importa é que Toy Story 3, além de ser um dos melhores filmes da Pixar, se não o melhor filme da Pixar, não sei, eu fico meio na dúvida entre Toy Story 3 e Os Incríveis, na verdade. Mas ele também iniciou aí uma leva de continuações da Pixar. Algumas boas, outras mais ou menos. E obviamente Toy Story 3 é bem melhor do que qualquer uma delas. Mas sigamos com o vídeo. No ano seguinte, em 2011, fizeram mais uma continuação. E ao contrário dos dois filmes anteriores, você assiste e sai parecendo que levou um murro na cara. Aqui eles fizeram aqui um filme mais divertidinho, né? Mais alegre, mais descontraído. E eu estou falando de Carros 2, de 2011. Obviamente, Carros é o filme da Pixar que mais vende brinquedo, né? Então eles não perderiam a oportunidade de fazer uma continuação do filme. E errado não tá, né? Afinal, Carros tem um universo bem grande aí, né? Que dá pra fazer umas 300 continuações desse filme. Mas o único problema é que parece que quiseram fazer isso tudo em um filme só. Enquanto o primeiro filme é um filme simples sobre um carro de corrida arrogante que vai parar em uma cidade interiorana chamada Radiator Springs e fica preso lá porque ele tem que consertar a estrada. E no final ele acaba se afeiçoando aos moradores, né? O primeiro filme é sobre o Relâmpago McQueen, cara. Ele mostra a evolução do Relâmpago McQueen, que vai desde sua arrogância e humor debochado. Ela tá horrível. Combina com a cidade. Até o final, onde se redime, e tudo isso por causa do Marty. Marty que se torna o melhor amigo do Relâmpago McQueen desde o começo, né? Quando ninguém gostava dele, tínhamos o Mate. Igual Tomate, só que sem o Tom. O único que via bondade no Relâmpago McQueen, além dele mesmo, né? Claro, tem um pouco de nonsense aí também, mas é o Mate, né? É o Mate. Mate! Uma cuia de mate! Não, o Mate não é só um alívio cômico no primeiro filme. Ele ajuda a história a se desenvolver, né? Ajuda o McQueen a se desenvolver, né? Eles pegam o Mate, que é a melhor coisa do primeiro filme, e colocam pra ser personagem principal no segundo. Olha que boa ideia, né? Cara, o filme é bom, cara. Ele é engraçado, ele é assistível, mas o problema dele é que parece que eles quiseram expandir demais a franquia em um filme só. Aí acaba que tem informação demais dentro do mesmo filme e a gente acaba, né? Tipo, enquanto o primeiro filme ele se passa ali só em Radiator Springs, né? Na Rota 66, né? Nas pistas de corrida, ali dentro do mesmo núcleo ali, aqui eles colocaram aqui a Copa Mundial aqui de corrida, né? Onde os carros vão rodando por países, né? Né? É tipo uma corrida em cada país, alguma coisa assim, né? O que na ideia é interessante, mas na prática ficou bem confuso. Tipo, primeiro eles vão pro Japão, aí do nada eles estão na Itália, do nada eles estão na França, e aí do nada eles aparecem na Inglaterra. Tipo, eles vão pros lugares do nada, assim, do nada. Você tá vendo o filme, eles estão na Itália, você piscou eles já estão na França. É isso aí. E o conceito de corrida no filme fica meio que em segundo plano, sendo que Carros é um filme de corrida. A história do filme é a seguinte, o sujeito chamado Miles Eixo de Roda, ele tem um combustível chamado Alinol, é Alinol mesmo? Acho que é. Que é gasolina orgânica, irmão. É igual a Kombi lá, como é que é o nome da Kombi?
Esqueci o nome da Kombi. Fillmore, é isso aí, Fillmore. E a gasolina orgânica, que é mais orgânica, mais menos poluente pra natureza, irmão. Só que tem um problema com o Alinol, que ele explode todos os carros, né? Aí eles têm um mistério pra resolver, né? E eles chamam quem pra resolver o mistério? O Mate. A cuia de Mate. Eles estão lá no Japão, o Mate entrou no banheiro, começou uma briga no banheiro, aí um dos espiões lá, ele acaba trocando de lugar com o Mate ali, e o Mate vira espião no lugar dele, a confusão toda, né? E tem a Carra Rosa, a Caixa de Brita. Na boa, Caixa de Brita é um dos melhores nomes de personagens do mundo, né? Enfim. Essa é a Caixa de Brita, ó, a Caixa de Brita. Enfim, é uma mistura de espionagem com corrida, com maluquice, confusão o filme inteiro. Cara, ele não chega a ser aquela aberração que o pessoal fala, esse filme é ruim demais, é o pior filme da Pixar. Ele não chega nesse nível também, mas também não é um dos melhores, né? Temos que concordar. Enfim, tá aí Carros 2, né? O filme que tem a pior avaliação dos críticos da Pixar, né? Fazer o que acontece, né? E pela primeira vez, a Pixar havia feito um filme que não tinha agradado a maior parte do público. Quais seriam os próximos, né? Será que ela continuaria desse jeito? Vamos ver. Depois de 2 continuações seguidas, uma excelente e outra bem marromeno, em 2012 lançaram outro filme original, com novos diretores, sendo eles Mark Andrews e Brenda Chapman. Confundi. Inclusive a Brenda Chapman sendo aí a primeira mulher a dirigir um filme da Pixar, o que é bem interessante, né? Em 2012 eles novamente entregaram um filme que se difere, né, dos mais clássicos. Onde temos ali um grupo específico e a gente vê como seria se eles tivessem sentimentos e coisas assim, né? Não, ele segue um estilo mais diferenciado, igual o Up das Aventuras mesmo, né? Mas, enfim, em 2012 foi lançado Valente. Na boa, Valente é completamente diferente de qualquer coisa que a Pixar já tinha feito. Sinceramente, eu não acho que ele tem muita cara de Pixar, mas não é por isso que ele é um filme ruim, né? Muito pelo contrário, esse filme é bom demais, cara. Valente é um filme que eu percebo que tá meio esquecido hoje em dia, né? Mas na época que lançou ele era um sucesso absurdo, né? Quer dizer, absurdo não, né? Faz um certo sucesso ali. Tanto é que a Merida se tornou a primeira personagem da Pixar a fazer parte da franquia Disney Princesas, né? Ou seja, a Merida é a primeira princesa da Disney que não é da Disney. Olha só. Que irônico. Mas pô, merece demais, né? Porque a mulher é braba, que né? Braba demais, braba. Cara, os personagens desse filme são muito bons, mas eu acho, né, que faltou um pouquinho de desenvolvimento na história. Sabe, a história do filme é boa, cara, só que sabe, não é aquela história que tipo, oh meu Deus, mas que história, né? Pô. Tipo, é sobre uma princesa que é treinada pela sua mãe para se tornar rainha, né? A mãe dela é a rainha, né? Obviamente. Mas ela vai pro meio da floresta, acha uma bruxa lá e pede um feitiço que mude sua mãe, né? Aí ela usa o feitiço e ela muda mesmo, ela vira um urso. Pediu pra mudar e mudou, né? Enquanto isso tem o pai, o Rei Fergus, que quer se vingar de todos os ursos porque o urso Mordu comeu sua perna, né? E cara, tem ali a história do filme, né, sobre pra tentar virar humano de novo. E cara, é nessa parte que é um pouquinho coisado, né? Porque tipo, tem algumas cenas ali que não precisavam estar ali, né? Isso aí é fato, né? Mas, pô, aí temos aí umas coisas interessantes aí, tipo, a gente descobre aí que o Mordu, o urso que comeu a perna do rei, ele era, na verdade, o antigo príncipe de uma antiga dinastia, que se voltou contra todos os outros, seus 3 irmãos, e queria se tornar o rei acima de seu próprio pai, né? Mas, pela sua ambição, o reino todo acabou sendo destruído. E ele, por sua vez, foi transformado em um urso. E ficou como um pelo resto de sua vida e sua existência. Olha, se eles realmente queriam fazer um filme bom, eles conseguiram. Agora, se eles queriam fazer um novo clássico, aí já é um pouquinho difícil, né?
Até porque Valente é sim um filme muito bom, mas tá muito longe de ser igual aos primeiros clássicos lá, né? Enfim, vamos seguindo aí para ver para ver até onde vai. Aí tudo bem, né? Lembrando que estamos na era das continuações, ou seja, tem um filme original ou outro ali, mas o foco mesmo são as continuações. Em 2013 foi a vez de uma nova franquia surgir. Filme que não é muito bem uma continuação, mas sim uma prequela. O que é uma prequela? Um filme que se passa antes do primeiro. Em 2013 foi lançado Universidade Monstros. Pela segunda vez, a Pixar faz uma continuação que não é dirigida pelo mesmo diretor do primeiro filme. Monstros S.A. foi dirigido pelo Pete Docter, enquanto Universidade Monstros foi dirigido por Dan Scanlon. E só para constar, esse não foi o único filme da Pixar que ele dirigiu, teve outro depois, que eu falarei no próximo vídeo, né? Mas ele tem essa... Os filmes dele tem essa pegada aí de seres bizonhos. Cara, esse filme, ele foi o primeiro filme da Pixar que eu assisti na época que lançou, né? Eu ouvi falar que eles estavam fazendo aí uma espécie de continuação de Monstros S.A. Pela primeira vez, eu tava viajando para São Paulo lá, né? Eu lembro, né? Eu vi todos os trailers lá que passavam na televisão e, cara, essa época era boa demais. Aí o filme eu não assisti no cinema, né? Porque não tinha cinema, né? Então eu vi ele no DVD na época mesmo, né? Lá em 2013 mesmo. E sim, isso foi há 10 anos. Exatamente. Então, cara, pra mim Universidade Monstros é um filme bem nostálgico, né, cara? E além da nostalgia, eu também acho ele muito bom, cara. O conceito de colocar os monstros ali, né, como funciona, né, antes, o preparo, né, pra entrar na fábrica da Monstros S.A. Pois no susto e no grito, fazemos bonito. Bem, obviamente Monstros S.A. é bem melhor, né? No vídeo sobre os piores e melhores filmes da Pixar, eu disse que Universidade Monstros era melhor que Monstros S.A., mas opiniões mudam. Ele mostra aí, né, como que o Mike e o Sully se conheceram, né? Além disso, também mostra o Randall Boggs, quando era mais novinho. Ele começou do bem, né? Ele se juntou com os caras da Rouge, Omega Rouge, e virou um grande sem vergonha que a gente conhece, né? Outro diferencial do primeiro filme é que ele não é protagonizado pelo Sullivan, e sim pelo Mike, né? O Mike é o personagem principal aqui. Os personagens novos também são bons demais, mas existem alguns problemas no filme, né? Por exemplo, não tem amor. Isso aí já é um problema. Faz sentido ela não estar no filme? Faz. Mas não tem amor. Não tem a Célia, não tem o Waternoose. O Waternoose até aparece numa foto ali nos créditos ali, mas não aparece. A Ross também aparece bem pouco, ela só faz uma participação mínima ali no final, né? Então o único problema do filme mesmo é a falta dos personagens do primeiro filme, né? Mas dá pra entender, né? Ele se passa antes do primeiro, né? Na época da universidade, então não faz muito sentido ter, né? O filme se passa 10 anos antes do primeiro, né? Então faz sentido. Enfim, tá aí mais uma continuação boa. Vamos seguir pra ver se tem mais. Enfim, a era das continuações começou lá em 2010 com Toy Story 3, né? Foi aí uma grande reinvenção aí dos negócios aí, né? E todo mundo tava esperando o mesmo das próximas continuações. Aí veio o Carros 2, que a maioria das pessoas odiaram o filme, né? E Universidade Monstros, que apesar de eu ter gostado muito, eu considero um filme que divide muitas opiniões, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta. Isso é normal, né? No meio disso teve Valente, um filme original, olha. Filme original que não tem muita cara da Pixar, mas é bom, cara. E é aquela coisa, outro filme que dividiu muitas opiniões, né? Muita gente gostou e muita gente não gostou. Ou seja, o pessoal já tá vendo aí a decadência da Pixar. Passou de um estúdio que só lança filme que todo mundo gosta para filmes que dividem opiniões. Aí tá, no ano de 2014, a Pixar não lançou nenhum filme. Ela ia lançar um filme nesse ano, mas ele foi adiado. Mais tarde eu falo sobre ele. E daí em 2015, Pete Docter, diretor de Monstros S.A., diretor de Monstros S.A., eu repeti aqui, diretor de Up Altas Aventuras, chega com mais um filme original. Em 2015,
foi lançado Divertidamente. Eu vou ter acesso à lista inteirinha de palavrões. Esse controle não aumentou. Desculpa, agora fui eu. Sim, esse filme já foi lançado há 8 anos, acreditem ou não. Cara, quando todo mundo achou que a Pixar tava decaindo, ela vai lá e lança Divertidamente, pô. Divertidamente mostra que mesmo em períodos ruins dos estúdios, ainda podem existir filmes bons. A Pixar sempre trabalhou com sentimentos, né? E aqui ela foi além, cara. Ela fez um filme sobre os sentimentos. Se os sentimentos tivessem sentimentos. É exatamente isso. Tem aqui o raiva, o medo, a alegria, nojinho e a tristeza. Que tristeza. Que são sentimentos que vivem dentro do cérebro da Riley Anderson. Uma guria de 11 anos de idade que acabou de se mudar de estado. E aí, né, a alegria e a tristeza se perdem ali dentro do cérebro, né? Elas vão parar no subconsciente ali, né? E elas encontram um antigo amigo imaginário da Riley, que é o Bing Bong, que é bem grosso. Inclusive, existem teorias de que ele é um monstro de Monstros S.A., mas são apenas teorias, então não vamos considerar como verdade, né? Apesar de fazer muito sentido. Mas, cara, é um filme dirigido pelo Pete Docter, pô. O mesmo cara que lá no final de Monstros S.A. fez a despedida do Boo e da Sully. Do Boo e da Sully, é isso aí mesmo. E no final de Up Altas Aventuras fez a morte da Ellie. Você já é de se imaginar que aqui Divertidamente também teremos alguma cena que corrói nossas células lacrimejantes, né? E eu não preciso nem dizer qual é, né? Leva ela pra lua por mim. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas já vamos voltar ao vídeo. Enfim, como se já não bastasse a morte do Bing Bong, no final a Riley foge de casa e depois a tristeza bota o sentimento do arrependimento nela, né? E ela volta. A gente nem se recupera direito da morte do Bing Bong e ainda vem isso aí, cara. Beleza, hein? Mas tá aí, cara. Divertidamente é um dos únicos filmes da década passada que são considerados, que é considerado como um clássico mesmo, né, da Pixar. Aquele filme que será lembrado por gerações e mais gerações. E cara, é um filme que tá ali no mesmo nível dos clássicos dos anos 2000, cara. Mostrando um grupo específico de coisas, né? Nesse caso, sentimentos, né? Como se vocês tivessem sentimentos. Ou seja, é a Pixar clássica de volta fazendo um filme lindo demais da conta. E será que vai continuar assim nos próximos anos? Vamos ver. Vamos ver. Lembra que eu disse que tinha um filme que seria lançado em 2014, mas foi adiado? Por algum motivo? Então, é um filme dirigido pelo diretor Peterson e que, como eu já disse, seria lançado em 2014, mas por algum motivo ele foi adiado para 2015. Ou seja, pela primeira vez na história, a Pixar lança 2 filmes no mesmo ano, já que ela já tinha lançado Divertidamente em 2015, né? E neste ano, respectivamente, foi lançado O Bom Dinossauro. Que viagem é essa, velho? Pelo visto, Divertidamente foi apenas uma exceção aos filmes da época, né? Já que O Bom Dinossauro também é mais um filme original que divide opiniões. Divide muito opiniões, cara. Tem gente que ama esse filme com todas as forças, tem gente que odeia com todas as forças também. No meu vídeo aí dos piores e melhores filmes da Pixar, eu coloquei ele em último lugar na lista, né? Mas não é que eu acho o filme ruim, cara. Eu só acho ele sem sentido mesmo e meio chato também. Tá, ele até tem aí uma história bonita, né? De superação do medo, né? E de coisa ali, né? Uma animação bonita também, mas isso aí é a Pixar, né? Então, mas assim, eu acho um filme longo demais e genérico demais também, cara. É tipo um Rei Leão versão dinossauro, cara. Um Rei Leão versão pré-histórica. Quer ver como que o filme não faz muito sentido? Vamos pra história do filme aqui. O meteoro que atingiu, que matou todos os dinossauros, não atingiu a Terra.
E por isso os dinossauros foram vivendo aí, né, até se encontrarem com os seres humanos, né? Ou seja, quando os seres humanos surgiram, os dinossauros ainda existiam porque o meteoro não tinha atingido a Terra. O que não faz muito sentido porque os pequenos roedores só evoluíram por causa da extinção dos dinossauros. Então, se o meteoro não tivesse atingido a Terra, os seres humanos não tinham existido aí. Pelo menos não nessa época. Mas, enfim, vamos seguir a história aqui. Um casal de uns dinossauros verdes. Eles botam 3 ovos, né? Sendo que o maior deles é onde nasce o menor e o mais medroso dos dinossauros. E tá, é engraçado quando a gente vê aí um desenho animado antigo que não faz muito sentido mesmo. Agora no filme da Pixar só não faz sentido mesmo. E tal, os dinossauros, como estão mais evoluídos também, eles têm fazendas e fazem coisas lá, né? Só que o Arlo é medroso demais porque ele não consegue nem alimentar galinha. Galinhas com braços, inclusive, esse filme tem. Beleza, o filme faz a gente acreditar que os seres humanos evoluíram, mas as galinhas continuam tendo braço. Tá bom. Tá bom. Aí tá o Henry, né, o pai do Arlo, ele quer que seu filho perca o medo de tudo, né? Porque ele tem medo de tudo. E pra isso ele tem que matar uma criatura que come os milhos dele, né? Que é o ser humaninho, o Spot. Ele consegue prender ele numa rede, mas como ele é um tremendo de um borra-calças, ele acaba deixando ele fugir, né? Aí o pai dele vai junto com ele, atrás dele, correndo atrás dele, né? E começa uma tempestade, o pai dele vai embora. Deveria ser uma cena emocionante, até um pouquinho, né? Mas não convenceu muito. A cena mais emocionante tá lá no final do filme mesmo, quando o pai dele volta lá como espírito, né? A cena da morte dele, né? É só aleatório mesmo. E aí o filme vai se desenrolando por aí, né? Desenrolando ou se enrolando, eu não sei como dizer, mas estamos aí uma longa caminhada de dias com o Arlo e o Spot. Enquanto um vai se afeiçoando pelo outro, o Arlo vai perdendo medo e essas coisas aí, né? Eles vão encontrando alguns personagens pela estrada. Eles acham um vilão do filme que até hoje eu não entendi. Esse vilão, mas tá bom, né? É o cara que fala, tempestade proveia. Cara, por isso que eu acho um filme bem mais ou menos enrolação atrás de enrolação. É um filme que a gente assiste, fica toda hora olhando os minutos, quanto tempo tá de filme pra ver que hora que acaba. Cara, não foi dessa vez que a Pixar fez um novo clássico como Divertidamente, né? Pior que eu acho que eles até tentaram, né? Mas faltou incentivo, né? Se esse filme fosse um pouquinho melhor, poderia ser talvez um novo clássico da Pixar aí. Mas hoje em dia só tá meio esquecido na farofa mesmo. Fazer o quê? Isso que eu nem falei do Arlo, que é o personagem principal do filme, é completamente irritante. Mas isso não vem ao caso, né? Enfim, vamos continuar o vídeo. Aí tá, depois de 2 filmes originais seguidos, né, tava a hora de voltar para as continuações, né, até porque, lembrando que estamos na era das continuações. O pessoal tá até com saudade já das continuações, né. Enfim, sem muita enrolação, em 2016 foi lançado Procurando Dory, continuação de Procurando Nemo. Foi show de bola, Geraldo. Aproveite esse momento nessa rocha. Confortável, né? E vamos! Dirigido por Andrew Stanton, que dirigiu o Wall-E e, obviamente, o primeiro filme de Procurando Nemo. Ou seja, quando a continuação tem o mesmo diretor que o primeiro filme, geralmente ela não é muito boa, né? Como vimos em Carros 2, por exemplo, que tem o mesmo diretor do primeiro. Mas também tem Toy Story 3 como exemplo, né? Toy Story 2, quer dizer, como exemplo, né? Procurando Dory é meio que um pouquinho de cada um. Também é um filme que divide muitas opiniões, como eu já vi por aí. Tem gente que acha ele bem ruim e tem gente que acha ele melhor do que Procurando Nemo, inclusive. Eu acho que tá longe de ser tão bom quanto Procurando Nemo, mas é um filme bom, cara. É um filme que dá pra assistir, né? Se tiver com vontade de assistir, eu assisto. Ao contrário de Bom Dinossauro. Ele tem aqui alguns personagens engraçados, né? Não são iguais aos personagens de Procurando Nemo, mas são personagens aqui, né? Tem os leões marinhos, né? Tem a beluga. Como é que é o nome da beluga? Esqueci. Harmony, é isso aí, Harmony.
Não, a beluga é o coisa lá, a Harmony é o tubarão-baleia, né? Tem um tempinho que eu não vejo o filme, acho que eu tenho que ver de novo. E como o título já deixa bem claro, né? Este filme é protagonizado pela Dory. Ou seja, colocaram a Dory como personagem principal. Tinha tudo pra dar errado, mas deu certo. Pior que deu certo. Por quê? Porque a Dory, ela é daqueles personagens secundários irritantes, né? Que a gente tanto gosta. Tipo o burro do Shrek, o Cid da Era do Gelo, os Minions de meu malvado favorito, né? E o que todos esses personagens têm em comum? Eles são irritantes, porém eles não irritam a gente que está assistindo, eles irritam outro personagem. O que faz com que a interação entre os dois personagens fique muito engraçada e quem ganha é a gente mesmo. Quem sofre é o personagem que está sendo irritado. Coitado. No primeiro filme, a Dory ela ajuda o Marlin em sua jornada em busca do Nemo, né? E como eles perceberam que a Dory sozinha, né, não funciona protagonizando um filme, no segundo filme, Procurando Dory, eles colocaram o Hank aqui. Olha. Hank, o polvo que quer fugir do Instituto de Vida Marinha, e ele precisa da ajuda da Dory para fazer isso, né? Porque ela tem etiqueta. E a interação entre os dois também é muito engraçada. Claro, o Hank não tá longe de ser igual ao Marlin, mas ainda serve. Enfim, cara, Procurando Dory tá longe de ser uma das melhores continuações, mas, cara, é um filme que... É um filme bom, cara. É um filme bom. Eu acho um filme bem legal, bem legal. Enfim, sigamos com o vídeo. Em 2017, um erro, entre aspas, né, do passado foi consertado. Como eles perceberam que Carros 2 não fazia muito sentido, não acrescentava muito para a história, eles foram lá e fizeram um terceiro filme para a trilogia de Carros. Foi aí que em 2017 foi lançado Carros 3. 120 km por hora. Fora de alcance. Fora de alcance. Fora de alcance. Fala aí! Eu adorei! Eu sei. Pois é, né? Pela terceira vez, uma continuação foi dirigida por um diretor diferente dos filmes anteriores. Os dois primeiros filmes foram dirigidos pelo John Lasseter, enquanto Carros 3 foi dirigido pelo Brian Fee é o nome. Que já tinha trabalhado antes em alguns filmes da Pixar, né? Inclusive nos dois primeiros filmes de carros, né? Então ele já tinha aí uma certa experiência com a franquia, né? E cara, tá aí mais um filme bom demais da conta. Sinceramente, eu acho que ele não se encaixa, né, naqueles padrões de filmes que dividem opiniões. Muito pelo contrário, eu nunca ouvi falar de ninguém que tenha falado mal desse filme, que não tenha gostado do filme. Só vi comentários positivos sobre ele. Tirando o pessoal que não gosta de carros, né? Aí já é outra coisa. Cara, é basicamente um Toy Story 3 versão carros, ou seja, a fórmula para ser bom já tá aí, né? Sim, Toy Story 3 tínhamos um Andy adulto tendo que se despedir dos brinquedos, temos aqui um McQueen velho tendo que se despedir das corridas. A única diferença é que ele não faz isso no final, né? Ele continua correndo. Cara, aqui nesse filme mostra basicamente, né, acontece com o Relâmpago McQueen a mesma coisa que aconteceu com o Doc Hudson lá no primeiro filme, né? Quer dizer, não acontece com ele no primeiro filme, mas é o que ele conta que aconteceu com ele. Enfim, vocês já entenderam, né? Onde ele era um corredor veterano, né? E chegou um novato, tomou o lugar dele, né? Ele sofreu um acidente ali e teve que se aposentar das corridas, né? E a mesma coisa acontece em Carros 3 com o Relâmpago McQueen, ou seja, este é um ciclo sem fim. Carros 3, por exemplo, né, o McQueen tá lá todo pomposo, aí do nada chega um carro preto chamado Jackson Storm e causa um terrível acidente nele, que faz com que ele se afaste das corridas por um tempo. Cara, isso é interessante porque no primeiro filme, o Relâmpago McQueen também era bem metido igual o Jackson Storm, cara. Ou seja, tem essa visão aí no filme, essa comparação aí. Cara, o terceiro filme, ele conversa com o primeiro de uma forma que não fica muito repetitivo, né? Repetir coisas do primeiro. Muito pelo contrário, ele pega as coisas que acontecem no primeiro filme e transforma, né, em reflexões importantes aqui no terceiro. Enfim, é o que eu disse, né? Muita gente acha Carros 3 melhor que o primeiro filme. Eu ainda prefiro o primeiro. Por quê? Porque apesar de Carros 3 ser um ótimo filme, ele tem ali algumas coisas ali, né?
Tipo os personagens antigos que ficam meio de lado no filme, né? Ok, faz sentido pra história, né? Já que eles não são tão importantes assim pro desenvolvimento do filme. Mas às vezes eles fazem falta, né? O Marty, por exemplo. O Marty, que era o protagonista no filme anterior, aparece bem pouco aqui. A Sally também faz participações mínimas no filme. E os outros nem se fala, né? Só o Luigi e o Guido que tem umas participações maiores aí, mas no geral, né? Eles ficaram meio de lado aí no filme. E outra coisa que já estava óbvia que ia acontecer, né? É que eles ignoraram completamente Carros 2. Como se Carros 2 nunca tivesse existido. Que tá, não faz muita diferença, até porque Carros 2 também não faz muita diferença na franquia, né? A única continuidade mesmo, né, que tem entre o segundo e o terceiro filme é a morte do Doc Hudson, né? No segundo filme é mostrado que ele desfaleceu-se, tipo, meio do nada assim, né? A gente assistindo o filme, a gente só sabe que ele morreu e é isso. Mas por fora a gente sabe que foi porque o dublador original dele bateu as botas, né? Aí eles decidiram fazer isso com o personagem também, né? Aí em Carros 3, obviamente, ele já tinha morrido e ele continua morto. Mas, ao contrário do segundo filme, onde a informação da morte do Duck é completamente gratuita e completamente jogada no filme, né, aleatoriamente ali, em Carros 3 a morte dele tem sentido para a história, é muito importante inclusive, né, já que o McQueen se encontra, né, com os antigos amigos do Doc, né, o treinador dele. Ele conta várias histórias, é interessante. Enfim, cara, Carros 3 é uma ótima continuação. Não tá no mesmo nível de Toy Story 3, mas ainda assim, cara, a Pixar é um dos únicos estúdios que sabe fazer terceiro filme. Ó, estamos esperando os Incríveis 3 aí. Enfim, esses foram os 9 filmes de hoje. A gente percebe que nessa época a Pixar deu uma decaída, né? Começou a fazer umas continuações, né? E filmes originais bem mais ou menos. Mas será que vai continuar assim nos próximos anos? Descubra no próximo vídeo, que vai ser o último da série, inclusive. Vamos lá então, CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Adeus, parceiro.